já, né, começamos o curso algumas segundas-feiras e a gente já trabalhou basicamente toda a composição da parte de estatística descritiva. Eu tive a oportunidade de mostrar para vocês um quadro onde você consegue visualizar aí a estatística, basicamente, nos três ramos, né? Como, por exemplo, a estatística descritiva, a probabilidade e a inferência. Então, a gente está fechando hoje a descritiva. Eu já trabalhei com vocês uma parte introdutória, falei sobre algumas definições, o que é estatística, o que é população, o que é amostra, o que são variáveis, tudo isso nós já vimos. Já nós estudamos sobre a construção de tabelas, o que são tabelas, que são séries de estatísticas temporal, série estatística geográfica, série estatística mista, série estatística especificativa, né? E as séries de distribuição de frequência. E a partir das séries de distribuição de frequência, nós aprendemos a montar, né? Organizar os dados de forma não tabelada, né? Que são conhecidos como dados não tabelados, dados simples, que é um rol. Depois, a partir desse rol, construir uma tabela com classe ou sem classe, lembrando que a tabela sem classe, geralmente a gente utiliza quando vai trabalhar com variável discreta, né? Só para lembrar, nós temos a variável qualitativa e a quantitativa. A qualitativa é aquela variável que tem aí, né, ou nominal ou ordinal, por exemplo, sexo, religião, isso são variáveis qualitativas nominais. Agora, por exemplo, patente, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, já são variáveis qualitativas ordinais, porque segue uma ordem, uma hierarquia. Aí tem as variáveis quantitativas, que são as discretas e as contínuas. Dentro das variáveis quantitativas, as discretas, elas são associadas à contagem, ou seja, as variáveis discretas, elas são associadas aos números inteiros, né, os números inteiros. E as variáveis quantitativas contínuas são aquelas de medida, né, altura, peso, volume, e que estão associadas também à fração, tá? Então, a partir do tipo de variável, você pode construir, por exemplo, uma variável quantitativa discreta, uma tabela sem classe, uma tabela sem intervalo. E para as variáveis quantitativas contínuas, uma tabela com classe. Aí, a outra etapa nossa de estudo foi a seguinte: tirar as medidas de tendência central, média, moda e mediana, a média geométrica, média harmônica, todas as principais medidas de tendência central dessa distribuição de frequência, né, no caso dessa tabela. Então, assim, seguindo aquele rito da pesquisa, né, você tem um problema, aí você coleta os dados, você dá o tratamento dos dados, aí você extrai as informações dos dados e apresenta, né? Então, quando você extrai essas informações dos dados, você vai extrair uma espécie de uma descrição das informações que você está estudando. Por exemplo, se você está estudando ruído, qual o ruído médio, qual o menor ruído, qual o maior ruído? Se você está trabalhando com poluição, né? Qual o volume de poluição, qual a quantidade de CO2 médio? Então, a primeira etapa de apresentação de uma pesquisa é você descrever o fenômeno que você está estudando. E uma forma de descrever é apresentar, no caso, as medidas de tendência central. Principalmente média, moda e mediana. Aí depois a gente precisa saber se essas medidas, elas são medidas boas, né? Por exemplo, para saber se a média é bem representativa, se a média realmente ela atende, né, aos requisitos de uma boa representatividade daquela distribuição. Aí para você ter uma noção disso daí, você precisa avaliar o quanto que as informações estão dispersas em torno dessa média. Então, você precisa avaliar o quanto que as informações estão distantes ou próximas. A ideia é, se as informações estiverem muito distantes da média, a média não é bem representada. Ou seja, a média não é boa. A média ela não vai representar bem aquela distribuição. Agora, se as informações estiverem próximas da média, a média ela é uma média bem significativa, é boa. Então, para fazer isso, a gente precisa fazer estudo de dispersão. E o estudo de dispersão, basicamente, é a análise, né, da representatividade da medida de tendência central. Então, nós vimos que das medidas de dispersão, as principais são a amplitude total,
desvio médio partílico, a variância e o desvio padrão, que são as 4 principais medidas de dispersão. Tá? Aí eu passei um vídeo para vocês, né? E desse vídeo aí eu passei para vocês terem uma noção aí dessas informações. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: vocês tiveram a oportunidade de assistir o vídeo? Eu vou escrever aqui. Tem que sumir o meu áudio, o meu vídeo. Cadê? Vocês tiveram oportunidade de assistir o vídeo sobre medidas de dispersão? Legal. Aí, alguma dúvida sobre, por exemplo, como calcular uma variância? Alguma dúvida sobre como calcular, por exemplo, a variância? É bem simples, né, gente? Não, né? Alguma dúvida sobre como calcular a variância? Queria ter só uma noção, uma ideia de como é que está aí, mais ou menos, o desempenho de vocês nisso daí. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer juntos, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue construir, né? Vocês podem responder para mim aí, tá? Alguma dúvida sobre como calcular a variância? Podem responder se sim ou se não, podem ficar à vontade, tá? Aí no chat. Não, né? Tá legal, tá bom. Então, eu vou só mostrar para vocês mais ou menos o que nós trabalhamos, e depois eu vou abrir o Excel. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz isso aí no Excel, tá bom? Eu cheguei a mostrar para vocês aí, eu mostrei para vocês, eu mostrei para vocês como é que faz no Excel. Como calcula Excel? Não, né, Fernando? Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou abrir aqui, a gente tem uma ideia do que nós já vimos, tá? Só para fazer uma revisão, porque depois a gente vai entrar em outro tema. Nós já vamos entrar no tema. Cadê ele? Estatística está aqui. Já vamos entrar em outro tema depois disso daí. Então, olha só. Conhecendo a estatística, a gente fez toda uma introdução, capítulo 9, quer dizer, unidade 1, né? Depois representação tabular, aí medidas de tendência central, nós já vimos tudo, e medidas de dispersão. Okay? Então, basicamente, essa aqui é aquela apostila livro estatística EAD. Eu fiz o seguinte, eu enviei de novo para vocês o livro, tá? Eu enviei de novo a apostila para vocês, coloquei no WhatsApp. Vocês estão querendo entrar. Tá? Eu enviei de novo. Bem, eu vou fazer o seguinte. Agora, vou interromper esse compartilhamento e vou mostrar para vocês aqui nós vamos construir um banco de dados, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês, a gente vai fazer um pequeno banco de dados, ok? Qual a altura de vocês? Eu vou construir um banco de dados aqui com a altura de vocês, tá? Podem ir falando aí para mim. Eu vou anotando aqui. Podem digitar no chat a altura de vocês, aproximado. Opa, 1,51. 1,60. 1,76, 1,76. 1,54. 1,78. 1,64. 1,75.
1,75. Que mais? Vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 1,75. Que mais? Que mais? Bom dia quem chegou agora. Pode colocar aí, a gente está fazendo uma pesquisa, pode colocar no chat a sua altura. Felipe, 1,75. Neto, 64, 64. Alguém mais vai colocar? Certo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir agora, vou compartilhar com vocês o Excel. Opa, valendo 63, 63. Eu vou abrir com vocês, a gente vai fazer no Excel aqui as medidas, tá? Ok, mais. Tá aparecendo para vocês o Excel? Sim, professor. Legal, então é o seguinte, vou colocar aqui, olha, a altura dos alunos de física do campus de Cai. Se aparecer alguém querendo entrar na sala, vocês me avisem, tá? Não. Janeiro de 2021. Pronto, eu vou colocar aqui a altura de vocês, ó. A altura, né, vai ficar 1,51, 1,60, 1,76, 1,54, 1,78, 1,64, 1,75, 1,63. Então, aqui 8 pessoas responderam, 9, né? 8 pessoas responderam, tá? Sobre a altura. Aí é o seguinte, esse aqui é o Excel, né? Deixa eu salvar aqui só nesse exemplozinho aqui. Salvar na nossa pastinha. Deixa eu retornar, depois eu salvo. Tá, esse aqui é nosso exemplozinho, tá? Então, olha só, aqui na parte superior do Excel, tem bem aqui, olha, dados, ó, aqui, ó, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmula e tem dados. Quando você clica nessa aba dados, aparece no canto direito, superior direito, análise de dados. Ok? Análise de dados. Se vocês clicarem em dados e no Excel da casa de vocês ou do laboratório não aparecer análise de dados, não quer dizer que não tem, significa que não está ativado, tá? Significa que esse ícone não está ativado, precisa ser ativado. Depois eu vou ensinar para vocês como ativar, tá? Esse ícone do Excel. Então você vem aqui, ó, clica análise de dados. Vem aqui, olha, estatística descritiva, tá? Tá vendo aqui, ó? Aparece esse quadro aqui, ó, de análise de dados, você clica em estatística descritiva. Dá o OK. Depois você clica em resumo estatístico. Vem aqui na parte superior desse quadrado, marca aqui, ó, essa setinha. Aí ele vai contrair a tabela e você vem e marca os números, ó. Você volta, clica na setinha e dá o OK. Aí quando você vai dar o OK, ele vai gerar para a gente um resumo estatístico de todas as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Por exemplo, em média, a altura de vocês é 1,65. A mediana é 1,63. A moda não existe, não repetiu nenhum. O desvio padrão é 0,10. A variância da amostra é 0,01. A assimetria o mínimo é 1,51. O máximo é 1,78. E foram 8 pessoas que responderam. Então, dessa forma, você consegue gerar no Excel. Então, eu vou repetir aqui. Primeiro, você vem aqui, ó, em dados.
Depois de dados, você escreve aqui análise de dados, análise de dados. Depois de análise de dados, resumo estatístico, resumo estatístico. Depois de resumo estatístico, você marca os valores, né? Ou seja, marca na setinha os valores, depois dá o OK. Aí você vai ter aí, no caso, tá? Toda, no caso, aí a geração das informações no Excel. Deixa eu colocar aqui para vocês essa informação no WhatsApp de vocês. Física. Passos para gerar a estatística descritiva no Excel. Pronto. Coloquei no WhatsApp de vocês, eu vou colocar também aqui no nosso chat. Acho que tem alguém querendo entrar, quer ver? Ó, isso mesmo. Vou colocar aqui no chat. Pronto, coloquei no chat, tá? Aí o seguinte, vamos fazer outro exemplo, tá legal? Vocês querem que eu repita o que eu fiz? Querem que eu repita? Querem que eu faça outro exemplo? Legal, então vamos lá, Camila. Eu vou pegar aqui o Excel, tá bom? Vou montar outro banco de dados, tá? Isso aqui é o resumo, né? Tá, vou fazer outra planilha aqui. Planilha 3. Vou pegar agora aqui a média de peso de vocês. Vou colocar uma planilha 3, vou criar aqui um outro, né? Outro banco de dados, deixa eu abrir aqui. É lógico que, por exemplo, tem aplicativos que fazem isso, tá, gente? Vou fazer uma pesquisa com vocês agora sobre peso. Cadê o chat? Volta para cá, deixa aí. Escreva aí no chat o seguinte: qual o peso de vocês? Em quilograma, lógico, né? Qual o peso de vocês? Vão colocando que eu vou anotando aqui. 4. Podem ir colocando aí. 75. Qual 75, 53, 70, 53, 70, 54, 70, e 58. Quem mais? Quem mais? Vamos lá colocar mais informação para ficar bem robusto o nosso banco de dados. 753, 70, 58. Quem ainda mais? Quem ainda mais? Quem ainda mais aí? Tá bom. Alguém mais quer colocar aí o peso, o seu peso? No chat? Pode colocar no chat. Mais uma pessoa, vamos lá. Quem ainda mais? Já são 13 pessoas, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas colocaram. Coloca assim fictício, aproximado. Tá, ok. 58, né? Então, vou montar o banco de dados. Então, aqui nós temos 54, 75, 53, 70, 54, 70 e 58. Tá, deixa eu ver aqui na planilha 1. Eu vou anotar isso aqui.
Eu vou anotar o passo a passo aqui, só para eu lembrar. Ó. Vou colocar aqui, ó. Então, primeiro, eu vou em análise de dados, tá? Primeiro, eu vou em análise de dados. Eu venho aqui, né? Venho aqui em análise de dados. Bem aqui, ó, dados, ó, tem aqui, ó, arquivo, né? Eu tenho página inicial, eu tenho inserir, aqui inserir, ó, tem a aba layout de página, da página, tem a página de fórmulas, eu venho na página de dados. Depois eu venho aqui no cantinho, análise de dados, clico, aí vai aparecer aqui uma tabelinha. Depois eu venho aqui, estatística descritiva, ó. Faltou estatística descritiva aqui, olha. Análise de dados, estatística descritiva. Peraí, então aqui faltou esse cara aqui, ó. Análise de dados e estatística descritiva. Estatística descritiva. Agora sim, ficou mais completinho, né? Descritiva. Ok, vou fazer de novo, ó. Dados, análise de dados. Estatística descritiva dá ok. Aí vem resumo estatístico, clica bem aqui, ó, resumo estatístico, já está o resumo. Aí depois do resumo estatístico, marca os valores, vem aqui na setinha, clica. Aí vem aqui, marca os valores que quer. Clica de novo e dá o ok, tá bom? Então aqui ele vai dar a nossa descritiva todinha. Vou ampliar aqui para a gente ver. Olha, a média de peso da nossa turma é 62 quilos, o erro padrão é 3,52, a mediana é 58, a moda é 54, ou seja, olha só, a mediana é 58, então metade da nossa turma tem um peso abaixo de 58. 50% da nossa turma tem um peso abaixo de 58. E 50% da nossa turma tem um peso acima de 58. A maioria das pessoas tem o peso de 54, tá? Aí vem aqui o desvio padrão, 9,32, a variância amostral 87, o menor peso 53, o maior peso 75, somando tudo com 137, a contagem foram 7 pessoas entrevistadas, tá? Vou dar uma dica para vocês, sempre trabalha, tá, gente? Sempre trabalha aí com, né? Ah, tem um detalhe, assim, por exemplo, professor, eu estou na planilha 3, certo? Como é que eu faço para o meu resultado sair na própria planilha 3? Aí você faz assim, ó. Você vem aqui, dados, análise de dados, estatística descritiva dá ok. Aí bem aqui, olha, tá intervalo, tá aqui, ó. Estatística descritiva, entrada, agrupado, rótulo na primeira linha. Aí tem a opção de saída. Eu estou utilizando a nova planilha, mas eu posso colocar bem aqui, olha, intervalo de saída. Clicar bem aqui, aí eu venho aqui na setinha, clico, aí eu marco onde eu quero a saída. Eu quero que a saída seja aqui embaixo. Aí eu marco aqui embaixo a saída, né? Eu dou ok aqui. Quando eu der o ok, o meu resultado, ele vai ser gerado dentro da própria planilha. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele saiu bem aqui em cima. Outra coisa, ou seja, eu posso gerar o resultado em outra planilha, ou eu posso gerar o resultado na própria planilha que eu estou trabalhando, tá? Que é o caso que eu fiz agora, aqui, ó, média, tá vendo? Joguei embaixo dos dados. Outra coisa, professor, e quando eu faço isso? Eu posso pegar essa tabela e jogar no Word? Pode, tu pode copiar essa tabela e jogar lá para o Word, tranquilamente. Assim como também o gráfico, você pode fazer o gráfico aqui no Excel, depois copiar o gráfico e colar especial no Word, tá bom? Por exemplo, eu vou montar um gráficozinho dessas informações, média, erro padrão, desvio padrão, vendo? Essas informações aqui, ó, quero montar um gráfico. Aí eu venho bem aqui, ó, inserir, venho aqui, ó, gráficos, tá? E vou colocar aqui no caso, vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu montar isso aqui, colocar essas informações, colocar no gráfico aqui, ó. Gráfico, vai gerar um gráfico aqui meio estranho. Vou fazer melhor ainda, pegar só a média, a moda e a mediana, só para ter uma noção, né? Média e a moda, cadê a mediana? Mediana. Pegar esse cara aqui, copiar, jogar bem aqui. Vou tirar só da média, moda e mediana, para ver o comportamento delas.
Aqui, copiei aqui no lado, eu vou fazer um gráfico só deles, ó, vem aqui, gráficos, aí todos os gráficos, eu quero um gráfico mais ou menos com esse comportamento aqui, ó. Tá, para ter uma noção aí da média da moda do mediano. Aí eu dou OK. Ó, tá aqui o meu gráfico, aí eu posso escolher aqui um gráfico que tenha números, né, um gráfico com valores. Cadê um que tenha valores? Esse que tem valores. Esse cara aqui. Tem vários tipos de gráfico que eu posso trabalhar. Com esse cara aqui, acho que bacana. Né? Então, aqui, ó. Aqui é o que? É a idade. É o peso. Ó. Peso. Peso dos alunos da turma de física de Castanhal, 2021. Tá aqui o que, o quando e o onde, tudo aí, ó. Tá? Fonte, pesquisa de campo. Aí eu posso vir aqui, venho, né? Aí eu dou um Ctrl+C aqui, ó. Copio, né? Eu vou copiar. Aí eu vou lá e colo no Word, se eu quiser, um colar especial. Tá? Então, aqui já são as informações de análise descritiva. Então, gente, o primeiro passo da pesquisa. O primeiro passo da pesquisa é fazer o seguinte. Montar, né, criar, tá, uma análise descritiva das informações, certo, do seu banco de dados. Então, olha só, na estatística você tem algumas etapas. Primeira etapa, o problema que vai ser, né, de pesquisa. Segunda etapa, a coleta dos dados. Terceira etapa, apresentar esses dados. Então, qualquer estudo que seja, o primeiro passo é fazer uma análise descritiva dessas informações. Tá? É você fazer uma análise, né, do levantamento desses dados. Agora tem um detalhe, gente, seguinte, professor, e se o meu Excel não tivesse análise de dados? Aí eu vou dizer, não é que não tenha, é que não está ativado. Tá bom, professor, tudo bem, não está ativado. Como é que eu faço para ativar? Aí eu vou mostrar para vocês agora como vocês podem ativar, tá? Esse, no caso, esse banco de dados, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a nossa base, planilha 1, ok, o banco de dados. Olha só, gente, quando você clica aqui na aba, aqui no Excel, a parte superior, dados, o normal é que apareça aqui análise de dados. Mas, se não tiver, eu vou mostrar aqui, olha, como ativar a aba, banco, aba, análise de dados. Vamos ver como fazer isso. Aliás, deixa eu perguntar, antes de fazer isso, mais uma pergunta. Entenderam como eu gerei as medidas descritivas no Excel? Cadê a pergunta? Tá. Entenderam, gente, como eu gerei essas medidas descritivas no Excel? Bacana, legal, retorno aí. Tudo bom. Obrigado, Fernando, pelo retorno. Então, é o seguinte. Professor, Diga, Felipe. só pode indicar onde é que está a análise de dados que eu perdi aqui. Olha só, quando você clica em dados, você vai lá na aba de cima, clica em dados. Aí Tô vendo. isso, aí lá no cantinho direito vai aparecer análise de dados. Se não aparecer, Certo. Apareceu no teu, Felipe? Deixa eu ver aqui. Não, o meu não apareceu. Então, tu vais fazer o passo que eu vou fazer agora, tá legal? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou mostrar quais os passos para ativar, tá legal? Aí, depois que eu mostrar, tu tenta ativar e ver se deu certo, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ana Beatriz, Camila, Denilson, Noelle, Felipe já falou comigo, Felipe Santos, Felipe Veira, gente, 3 Felipes aqui, Fernando, Gilcivan, Renato e Valéria. Se vocês puderem, tá? Verifiquem no Excel, se puderem, se tiver também um computador e tal, verifiquem se está aparecendo aí no Excel de vocês
quando você clica na base análise de dados, se aparece na base, na aba dados, se aparece análise de dados, tá bom? Não aparece, então é o seguinte, olha só o que eu vou fazer. Ana, olha só o que eu vou fazer. Eu vou voltar aqui para o Excel, né? Eu vou voltar aqui no Excel, tá? Olha só, o caminho que eu vou tomar, às vezes não é o mesmo de vocês, tá? Mas a gente vai tentar. É o seguinte, porque tem uns que aparecem em cantos diferentes. Eu venho aqui no cantinho arquivo, olha o que eu vou fazer. Eu vou ativar a aba análise de dados. Venho aqui no cantinho arquivo, clico em arquivo, anota aí, gente, arquivo. Aí você vem aqui embaixo, ó, aqui embaixo, vou clicar aqui no mais, aparece opções. Então, arquivo, opções. Aí você clica em opções, aí vai demorar um pouco. Aí você vem bem aqui, olha, em suplementos. Tá vendo? Ó? Suplementos. Você vai clicar em suplementos, certo? Então, olha, arquivo, opções, suplementos. Aí você vai bem aqui, ó, ferramenta de análise VBA, tá vendo aqui, ó? Ferramenta de análise VBA. Então, arquivo, opções, suplementos, ferramenta de análise. Aí você vai em ir. Aí, olha, o meu tá marcadinho aqui, olha, aparece suplementos, ó, tá vendo? Ferramenta de análise aqui, ó, tá marcadinho. Aí eu vou dar OK. O de vocês vai aparecer desmarcado aqui, tá? Então, então o passo a passo é o seguinte, deixa eu anotar aqui. Primeiro é arquivo, no meu caso aqui, tá? Arquivo, opções. Nós marcamos as duas, professor? Tem ferramenta de análise e ferramenta de análise VBA. As duas? Isso, as duas. Suplementos, e, né, e marcar as duas opções. Aí dá o OK, às vezes ele pede para reiniciar o computador, tá? Às vezes só, às vezes. Aí façam aí, olha, vem aqui, ó, arquivo, mais aqui, opções, Eu já deu aqui já. Consegui. suplementos, ferramenta de análise e aí marcar as opções. Deu OK o teu aí, Felipe? Deu, professor? Apareceu lá. Bacana. Que bacana, que legal. Então, eu vou fazer uma pesquisa com vocês agora, novamente, a gente vai criar um pequeno banco de dados e vocês vão tentar fazer, tá? Gente, é o seguinte, tem também um aplicativo no computador chamado Estatística. Você pode usar esse aplicativo também para gerar essas informações, tá? Você joga no aplicativo e ele vai gerar as informações. Bem, então, quem puder agora, eu vou dar 5 minutinhos para vocês. Pega esse banco de dados da altura, tá? Tá vendo esse banco de dados da altura? Joga no Excel, faz esse passo a passo aqui, ó. Tá vendo esse passo a passo aqui, ó? Faz esse passo a passo e gera para mim as estatísticas. Todas elas descritivas. Vou dar aí 5 minutinhos para fazer isso, tá bom? Deixa aí. Então, utilizando o Excel, façam a análise descritiva do nosso banco de dados do peso dos alunos. Vê se dá certo, gente. Tá? Peso dos alunos. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, tá bom? Quem puder fazer, lógico, tá?
Então, vamos lá. Fernando fez com as alturas, bacana. Deu certo. Alguém mais fez, além do Fernando? Tentou fazer? Professor, fiz com peso, com a massa. Fez com a massa? Bacana, bacana, bacana. Deu certo, Felipe? Deu, professor, mas quando a gente vai para... faz a tabela e pede para colocar... Não criar uma nova tabela, ele pede um intervalo de saída. É o seguinte, pois é. Aí acontece assim, tu tem duas opções. Tu pode clicar em nova planilha, né? Aí ele gera automaticamente outra planilha, tá Sim. bom? Ou tu podes pedir para ele gerar na própria planilha. Aí quando ele gerar na própria planilha, tu vai lá e clica, que eu vou mostrar aqui para ti, tá bom? Vou abrir aqui o meu, por exemplo, eu vou aqui, ó. Tá aparecendo para ti aí a altura dos alunos? Tá, professor. Aí eu venho aqui, olha, eu venho aqui assim, dados, né? Análise de dados, tá bom? Aí vem aqui, estatística descritiva, dá o OK, né? Aí bem aqui, ó, já resumo, né? Aqui, intervalo de saída, né? Aí eu clico nessa setinha bem daqui, ó. Eu clico nela, certo? Aí eu marco, aí eu quero que saia bem aqui assim, ó. Entendeu? Aí eu abro bem assim, tá. mas tá legal? Aí eu marco onde eu Certo. quero, aí clico de volta, aí eu dou OK, aí vai ser onde eu marquei, ó. Tá aqui, ó, onde eu marquei, ó. Entendeu? Certo. Tá legal? Se não, ele vai gerar em outro, por exemplo, descritivo e tal. Não, eu não quero aqui, eu quero outra planilha. Vem aqui, ó, nova planilha. Eu clico aqui, ó, nova planilha, entendeu? Aí ele vai gerar, já vai gerar outra planilha, tá bom? Não, eu quero que fique aqui embaixo. Aí tu vai fazendo conforme o gosto do, né, e a disposição. Porque, eu estou fazendo um trabalhinho bem aqui, já quero jogar essa tabela aqui, eu quero jogar essa tabela ali. Aí você vai organizando. Quer ver? Tenta de novo aí. Pensava que esse intervalo de saída era outra coisa. Beleza, tenta aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, Ana, tentou fazer? Camila, tentou fazer, Camila? Ou vocês não têm disposição Excel aí? Eu não sei se dá para fazer, acho que no celular. Oi, Camila. Se eu abrir alguma coisa no computador, a aula fecha. Entendi. Tá legal, Camila, tudo bem. Denis, tentou fazer aí? Conseguiu? Enoele? Professora, eu tentei com as alturas. Foi? Deu certo, Ana? Deu sim, professor. Legal. Aí tu já entendeste, né, nessa história de colocar numa aba, na mesma planilha, né? Deu certo lá, professor? Colocar tudo no mesmo lugar. Legal, gente. Legal, legal, legal. Então, deixa eu verificar aqui. Que bom. Eu vou abrir aqui um banco de dados para a gente fazer esse no Excel. Bom, então, definição, deixa eu ver aqui, um banco de dados bom. Estou aqui localizando um banco de dados para a gente fazer isso daí. Eu vou printar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui, ó. Um banquinho de dados para a gente reforçar isso daí. Vou mostrar aqui um pequeno banco de dados para a gente fazer a análise descritiva, tá? Então, tá aqui, olha. Ó, da página... Está aparecendo aí. Façam dessa página 10 aí, ó. Considere os valores dos pesos de 32 alunos de uma classe apresentada abaixo. Está aqui o peso, ó. Determine a média, a moda mediana. Na verdade, determine todas as medidas
tendência central e as medidas de dispersão. Vou editar. Tirar um instantâneo dela. Faça análise descritiva desse banco de dados. Então, deixa eu colocar essa aqui lá no WhatsApp. Faça a análise descritiva desse banco de dados. Faça a análise descritiva desse banco de dados. Deixa eu ver aqui no chat. Aparecendo aqui. Faça a análise descritiva desse banco de dados. Ok. Aí, quem não tiver à disposição agora o computador para fazer no Excel, professor, se eu fechar aqui, eu não vou poder abrir a aula e tal, tá bom? Não se preocupe, tá legal? Eu já coloquei o banco de dados lá no WhatsApp, aí vocês podem pegar depois, tá bom? Com calma, sentar e treinar no Excel. É bom porque quando eu passar a atividade para vocês, vocês podem fazer no Excel, tá? Vocês podem fazer tudo no Excel. Tudo bem, gente? Bem, agora nós vamos trabalhar, vamos fechar esse tema aí de análise descritiva, tá? A parte de estatística descritiva, e vamos começar a trabalhar a probabilidade. Deixa eu abrir aqui uma página, tá bom? Deixa eu abrir aqui uma página que é importante para a gente. Estatística descritiva, deixa eu ver aqui. Uma paginazinha aqui que eu quero mostrar para vocês. É essa aqui. É essa daqui que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ampliar bem ela. Bem, gente, olha só, esse quadro, ele mostra para a gente, ele dá uma noção para a gente do que é a estatística que nós vamos trabalhar, tá? Então, ele basicamente tem a estatística descritiva, que é essa etapa bem aqui, assim, ó, essa base bem aqui é a estatística descritiva. Ele está aqui, na verdade, com uma relação de população e amostra. Então, o que acontece? Em algumas situações, nós temos condições de trabalhar com a população, para fazer uma entrevista com a população inteira, mas na maioria das vezes nós só vamos ter aqui a amostra, né? À disposição de uma amostra, porque para trabalhar com a população você precisa de tempo, para trabalhar com a população toda na pesquisa você precisa de recurso, e é difícil, às vezes, você mensurar a população toda. Então, na maioria das pesquisas, você vai trabalhar com a amostra. E aí, o que é que você faz na estatística? Você pega a amostra, como a gente fez agora, né? Peguei uma amostra do tamanho aí, tá? Um tamanho amostral aí de 6 pessoas, que não é boa essa amostra, tá? Dica logo para vocês, sempre trabalhem acima de 30, tá bom? No mínimo 30. Professor, vou fazer só o TCC, trabalhe acima de 30, porque o número 30 é uma amostra boa, tá? Você já começa a visualizar o comportamento do fenômeno acima de 30. Nunca trabalhe abaixo de 30, tá bom? A gente vai ter um capítulo só para trabalhar sobre a amostragem. Aí você faz uma descritiva dos teus dados amostrais, a partir dessas características, uma descritiva que é fazer tabelas, fazer gráficos, medidas. A partir dessa descritiva, você tira as características amostrais. E dessas características amostrais, você vai, então, inferir, né? Você vai inferir para a população
o comportamento, né, as características populacionais. Ou seja, você, a partir da amostra, vai inferir características populacionais. Isso chama-se estatística indutiva. Só que para você conseguir fazer isso, para você sair da amostra e trabalhar com a população, você precisa ter um suporte aqui de probabilidade. Principalmente duas distribuições, distribuição normal de Gauss e a t-student, tá? Só que para entender a distribuição normal de Gauss, a distribuição normal de Gauss é uma distribuição de probabilidade, que ela é das variáveis contínuas. Para você entender essa distribuição de probabilidade, você precisa ter uma noção de probabilidade. Eu sei que vocês já estudaram probabilidade no ensino médio e em outras situações, mas a gente vai agora conversar um pouco sobre distribuição de probabilidade, vai conversar um pouco sobre probabilidade, e eu já deixei para vocês o material aí, que é um material chamado Apostila PDF, tá? Esse material Apostila PDF a gente vai utilizar agora, tá? Então vejam só, fechamos hoje uma etapa. Que etapa? A etapa da estatística descritiva, já tem muita coisa aí que a gente estudou, tá? Agora eu vou apresentar e dar introdução ao estudo das probabilidades. Aí na terceira etapa nós já vamos trabalhar a etapa de inferência, tá bom? E essa semana eu vou estar passando para vocês as datas das nossas avaliações. Primeira avaliação, confirmando com vocês a primeira avaliação, a segunda avaliação e qual o conteúdo dessas avaliações. Então, só para a gente ter um entendimento do nosso estudo, hoje nós estamos fechando o primeiro blocão, que é de estatística descritiva. E hoje já estamos começando a trabalhar com probabilidade. Com relação, gente, a essa estatística descritiva, vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade? Entende? Com relação ao primeiro bloco de estudos, né, sobre estatística descritiva, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o assunto? Diga, Camila. Alô? Não, né? Então eu vou seguir aqui, tá bom? Eu vou seguir aqui o curso. Diminuir aqui um pouco meu volume. Seguir aqui. Certo, vamos aqui então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o compartilhamento, eu vou abrir agora o material de probabilidade. Aí, olha só, gente, o material de probabilidade é esse apostila PDF que eu passei para vocês aí, tá bom? A apostila PDF, ele já está no WhatsApp de vocês, tá? O material de apostila PDF. Então, vamos lá verificar o material de apostila PDF. A gente fazer a introdução, né, e deixar para vocês aí o material para a gente trabalhar. Cadê? Já está aqui, a apostila PDF. Compartilhar. Beleza, está compartilhado já. Está aparecendo aí para vocês? Vai aparecer, vai aparecer. Acho que apareceu agora. Bem, gente, então vamos lá para a probabilidade, tá? Você vai fazer uma introdução de probabilidade, lembrar que é espaço amostral, que é evento, ok? Isso aí é o material do professor Fabrício Costa. Ele não é mais mestre, ele já é doutor em estatística. Então, olha só, nosso conteúdo. A gente vai trabalhar uma introdução de probabilidade, vai falar sobre espaço amostral e probabilidade de Laplace, tá? Classe dos eventos aleatórios,
propriedade com eventos aleatórios, partição de um espaço amostral, alguns exemplos, teoremas, eventos equiprováveis, independência, probabilidade condicional, teoremas, tá? Toda essa parte introdutória de probabilidade nós vamos trabalhar. Depois a gente vai para as distribuições de probabilidade. Aqui ele vai falar o seguinte, né, sobre as origens da matemática, né? Então, a origem da matemática, a probabilidade remonta do século XVI, né? Inicialmente, as aplicações foram os jogos de azar, né? Naquela época, os ricos aplicavam o conhecimento da teoria das probabilidades para planejar estratégia de aposta, né? Atualmente, observa-se que há diversas aplicações que envolvem jogos de azar, ou seja, a partir de matemática, e ela é basicamente a probabilidade que dá o suporte completo para nossos estudos aí, né, e para vários grandes estudos aí de engenharia, de física e demais ciências. Nós dizemos que o experimento é determinístico quando repetidas vezes, ou seja, em condições semelhantes, conduz a resultado essencialmente idêntico. Os experimentos que repetidos sob a mesma condição produzem resultados geralmente diferentes, serão chamados de experimentos aleatórios. Fenômenos aleatórios acontecem constantemente na nossa vida, diária, né, são frequentes. Perguntas tais como qual será a temperatura máxima no próximo domingo, qual será o número de ganhadores da Mega Sena, e aí vai, né? A teoria das probabilidades é o ramo da matemática que cria, desenvolve, em geral, pesquisa modelos que podem ser utilizados para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. Então, olha só, o que é que tem de diferencial agora no nosso estudo de probabilidade? O que tem de diferente é o seguinte, que além da probabilidade daquela definição de Laplace, né, de casos favoráveis versus casos possíveis, nós vamos entender a probabilidade agora como uma função, né, de modelos que pode ser utilizado para experimentos e fenômenos. Ou seja, existem vários experimentos e vários fenômenos que têm a mesma característica. Então, o que é que os pesquisadores, os matemáticos, os estatísticos perceberam? É que quando o experimento ele tem um determinado comportamento, então é possível você modelar aquele comportamento e, a partir dele, você, então, traduzir isso em probabilidade. Outra coisa importante, a aleatoriedade, né? Qual a diferença entre a matemática e a estatística? A diferença é que a estatística é uma ciência determinística, né? Aliás, a matemática é uma ciência determinística. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. Então, na matemática, 2 é 2, 2 mais 2 é 4 e acabou-se, é determinístico. Na estatística, o experimento não é determinístico. É um experimento aleatório, você não sabe qual o resultado do experimento, tá? Então, quem vai ajudar a gente nisso, nesse entendimento, é a probabilidade. Aí, para a gente entender a definição de probabilidade, a gente precisa entender um pouco sobre algumas definições, sobre o que é o espaço amostral, o que é o evento, né? Então, isso aí vocês, né, já em outras oportunidades tiveram a oportunidade de ver, que o espaço amostral, ele é o conjunto, né, o conjunto de todos os possíveis resultados de experimento, tá? Aleatório. O espaço amostral pode ser finito ou infinito. Então, o que é um espaço amostral? Esse conceito é muito importante. Espaço amostral nada mais é que o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Tá? Como assim? Por exemplo, se eu lançar uma moeda 2 vezes, quais são os possíveis resultados? Cara e cara, cara coroa, coroa e cara, coroa e coroa. Se eu lançar um dado, né, uma vez, qual é o espaço amostral? São todos os possíveis resultados. Face 1, face 2, face 3, face 4, face 5, face 6. Então, o espaço amostral ele é um conjunto formado por todos os possíveis resultados desse experimento. E o que é um evento? Um evento ele é um subconjunto desse espaço amostral. Então, o evento ele é uma parte desse espaço amostral. Então, se eu estou falando de conjunto, subconjunto, significa dizer que tanto a definição de espaço amostral quanto a definição de eventos, elas seguem rigorosamente o que preconiza a teoria dos números. Então, todas aquelas operações e todas aquelas teoremas, axiomas da teoria dos números que falam sobre união, interseção, complementar,
número de possíveis subconjuntos, quantos possíveis subconjuntos podem ser formados a partir de um conjunto, tudo isso é válido para a definição de espaço amostral de eventos, porque é um conjunto. Então, olha só, a partir disso a gente vai verificar que é possível fazer operações. Se você tem um espaço amostral, se você realiza um experimento, esse experimento sugere uma determinada quantidade de possíveis resultados, e esses possíveis resultados são, no caso, um espaço amostral, então, desse espaço amostral é possível você criar vários eventos. Inclusive, o próprio espaço amostral é o próprio evento, e o conjunto vazio também é um evento, tá? Quais são os tipos de evento que existem? Evento simples, o conjunto unitário, né, o elementar. Evento composto, que são os conjuntos não unitários não vazios. Evento aleatório, que é um subconjunto mensurável, cuja medida varia entre 0 e 1, inclusive 0 e 1. Eventos disjuntos, ou mutuamente excludentes, ou incompatíveis, né? Significa que os eventos A e B não podem ocorrer simultaneamente, ou seja, A interseção com B é igual a 0. Esses é muito utilizado, né, nas definições, nas teoremas, nas axiomas, essa definição de eventos mutuamente excludentes. Se eu tenho o evento A e eu tenho o evento B, eles são mutuamente excludentes se a interseção entre eles é 0. Outra definição importante, eventos independentes. 2 ou mais eventos são ditos independentes quando a ocorrência de qualquer um deles não afeta no outro. Tá? Você aí, por exemplo, tem um casal. Esse casal tem uma criança, é do sexo masculino. A outra criança que esse casal tiver não vai sofrer influência do fato do primeiro ser do masculino ou feminino. Então, são eventos independentes. Tá? Ou então, se você tem uma urna com tantas bolas pretas e tantas bolas amarelas, você retira uma bola, certo? A probabilidade dela ser branca, né, não vai sofrer influência, né, da segunda retirada se você fez a reposição. E outra coisa muito importante, na estatística, você pode fazer vários testes. E esses testes, eles vão, na verdade, vão depender do fato dos eventos serem independentes ou não. Então, se você tem 2 eventos independentes, você trabalha de uma forma. Se esses eventos não são independentes, você trabalha de outra forma. Então, na estatística, você tem um leque enorme de opções de teste que você pode realizar, tá? Q-quadrado, Kolmogorov-Smirnov, vários testes estatísticos que você pode aplicar para verificar, para avaliar, né, para fazer inferências daquele teu banco de dados. Só que você precisa saber se os eventos são independentes. Se eles forem independentes, você pode aplicar determinado teste. Se não forem, você não pode aplicar. E daí o seguinte, gente, existe um programinha, né, um programão, né, que é de estatística, que você joga o banco de dados e ele vai dizer para ti se esse banco de dados tem independência ou não. E a partir disso, você vai aplicar ou não alguns determinados testes. Eventos dependentes, né? 2 ou mais eventos são ditos dependentes quando a ocorrência de qualquer um deles afetar na ocorrência do outro, tá? Por exemplo, se eu tenho uma caixa, uma urna, né, com bolas brancas e vermelhas, se eu tirar uma bola, né, foi o experimento 1. Se eu retirar a outra e não repor a primeira, então a segunda retirada vai sofrer influência da primeira. Então, são eventos dependentes, tá? Que nós trabalhamos muito com o conceito de condicionado, né? Uma vai ficar condicionada à outra. Eventos simultâneos. 2 eventos são simultâneos se a ocorrência de um deles não exclui a ocorrência do outro em uma mesma experiência, tá? Olha esse exemplo aí. Seja os eventos A, ocorrência de número primo menor que 6. B, ocorrência de um número ímpar. Então, A, que é ocorrência de número primo menor que 6, é 1, 2, 3 e 5. E o B, que é ocorrência de número ímpar, é 1, 3 e 5. Portanto, A e B são eventos simultâneos, tá? Eles podem ocorrer ao mesmo tempo. Eventos equivalentes, né? 2 eventos, A e B, associados a um espaço amostral distintos, são equivalentes, se eles ocorrem juntos, isto é, quando A ocorre, B ocorre e vice-versa. Então, eles são eventos equivalentes. Evento certo. O evento certo, o subconjunto, é o conjunto universo. Ou seja, é quando o evento
ele é o próprio espaço amostral. Aí eu tenho evento certo. Tá? Imagina se eu tenho uma caixa com 10 bolas amarelas. Aí eu pergunto, gente, qual a probabilidade de tirar uma bola amarela? Aí vai ser 1, porque é o evento certo. É lógico que vai conseguir. Evento impossível, né? É quando o conjunto é vazio, quando não tem como tirar um elemento daquele espaço amostral, daquele evento, tá? Então você tem uma caixa com 10 bolas amarelas. Qual a probabilidade de você tirar uma bola preta? Se são todas amarelas, é impossível. Então, oi. O que é Pode o falar. evento mesmo? Eu não acompanhei. O que é o evento mesmo? O evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, o espaço amostral, eu vou lançar um dado. Então, o espaço amostral vai ser a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Aí, desse espaço amostral, que são todos os possíveis resultados, eu tenho um conjunto chamado espaço amostral. Aí eu posso tirar vários subconjuntos. Esses subconjuntos são evento. Por exemplo, eu quero o resultado par. Aí vai ser 2, 4, 6. Então, o evento A vai ser 2, 4, 6. Aí eu quero outro evento, número ímpar, 1, 3 e 5. Aí eu quero, entendeu? Então, o evento ele é um subconjunto do espaço amostral. Tá legal? Assim, obrigada. Tá legal. Aí tem os eventos, evento impossível, evento improvável, né? Quando todos os eventos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Aí, classe de eventos aleatórios. Aqui é o seguinte, resumindo isso tudo aqui, ele quer falar o seguinte. Só para não mudar de assunto lá, se eu tenho como dar um exemplo de eventos equivalentes? Eventos equivalentes? Tá? Por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou te dar um exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui, eu vou te dizer o que é. Olha. Dois eventos A e B, associados a espaço amostral distintos, são equivalentes se ocorrem junto, ou seja, quando A ocorre, B ocorre e vice-versa, tá? Quando ocorre um e ocorre o outro, tá legal? Ao mesmo tempo, certo? Vamos ver que tem tantos exemplos, deixa eu verificar aqui um para ti, tá? Vamos criar aqui, por exemplo, a seguinte situação. Eu vou colocar no Paint aqui, tá? Eu vou fazer um desenhozinho aqui para explicar melhor ainda, tá bom? Paint. Eu vou abrir aqui um quadrinho, vou colocar a definição, vou montar um espaço amostral e vou mostrar dois eventos que podem ser equivalentes, tá? Deixa eu só lhe abrir aqui. Vou pegar o exemplo e vamos montar os dois. Aí eu vou criar o evento A e o evento B. Abrindo aqui, tirar um instantâneo. Só um segundinho, tá? Ocorre vice-versa. Deixa eu aumentar aqui. Ocorre, B ocorre, e vice-versa. Tá bom. Deixa eu interromper o compartilhamento. Agora eu vou colocar aqui. Compartilhar. Bem, eu coloquei aqui o exemplo, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui meu experimento, tá? Exemplo. Peraí que ele... Esse barulhinho aqui é que o pessoal tá furando a parede no lado. Exemplo, tá bom? O lançamento de um dado. Tá legal? O meu exemplo é o lançamento de um dado. Então vamos lá. Espaço amostral. Espaço amostral. Tá certo? Espaço amostral eu vou chamar de ômega, tá legal? Ou vou chamar de Szão, tá? O espaço amostral do lançamento de um dado, gente, pode ser a face 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá legal?
Aí eu vou criar dois eventos. Evento A. O evento A é o seguinte. Evento A são, no caso, número par. Ok? É o número par. Então, o evento A vai ser o seguinte. Ele pode ser aí, né? O 2, o 4 e o 6. Ok? O 2, 4 e 6. Certo? Aí eu vou colocar o evento B. O evento B, tá bom? O evento B é igual um número maior que 2, certo? Excluindo 3 e 5. Tá bom? Então, olha só. O evento par é 2, 4 e 6. É o número par. E o evento B é o número maior que 2, né? Maior que 2, lógico, incluindo o 2, certo? O número maior que 2, incluindo o 2. E excluindo 3 e 5. Então, quem é o evento B? O evento B é igual a 2, 4 e 6. Então, eles são dois eventos equivalentes, tá? Então, eles estão associados a espaços amostrais diferentes, mas são equivalentes. Um é um número par, outro é um número maior que 2, incluindo 2, excluindo 3 e 5. Então, criei aí um exemplo de eventos equivalentes. Ok? Certo, professor. Alô? Tá? Então, sempre assim. É como se fosse assim. Eles possuem nomes diferentes, mas têm o mesmo resultado. Tá? Aí eu vou printar isso daqui, tá legal? Deixa eu printar isso daqui para colocar lá no WhatsApp, tá? Colocar lá no WhatsApp. Eu gosto sempre de pegar e colocar no WhatsApp para poder ir clareando as ideias e tal, tirando as dúvidas. Cadê? Tá bom, tá aqui. Ver que a internet tá. Deixa eu voltar aqui para o WhatsApp. Opa. Pronto, joguei no WhatsApp. Aí, retornando aqui. Aí, qualquer dúvida pode perguntar, tá legal? Deixa eu interromper esse compartilhamento. Deixa eu abrir outro compartilhamento aqui, que é no caso das nossas definições. Ok, puxou o PDF. Ok. Compartilhar. Então, o que é importante vocês entenderem agora? É importante vocês entenderem o seguinte. O que é o espaço amostral? Que são os eventos. Espaço amostral são todos os possíveis resultados do experimento. Eventos são subconjuntos desse espaço amostral. Aí eu podia perguntar, professor, quantos eventos eu posso construir a partir de espaço amostral? Aí esses que vocês lembram, devem ter visto lá na teoria dos conjuntos, o seguinte, é 2 sobre n. Tá? Essa aqui, olha, é o número de eventos de espaço amostral é 2 sobre n. Por exemplo, se o meu espaço amostral tem tamanho 4, então vai ficar 2 à quarta. Tá? Se o meu espaço amostral tem tamanho 3, vai ficar 2 ao cubo. Tá? Se o meu espaço amostral tem tamanho 2, então eu posso construir 2 elevado ao quadrado. Tá? Como assim? Deixa eu colocar de novo aqui no Python outro exemplo aqui para vocês. Sobre isso daí. Sobre essa definição. Eu vou ter que retornar aqui, vou ter que interromper nosso compartilhamento. Eu vou dar um exemplo disso daí melhor para vocês. Vou pegar aqui a definição.
eu ver aqui. Só um segundinho que eu estou organizando aqui para compartilhar. Acho que eu tiro o compartilhamento, vou colocar de volta. Agora vai. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, um experimento. Por exemplo, o exemplo aqui. Exemplo. Tá? O lançamento de duas moedas, certo? Lançamento de duas moedas. Então, no lançamento de duas moedas, qual é o meu espaço amostral? Espaço amostral, tá? Eu posso ter o seguinte, eu posso ter no meu espaço amostral, mas antes disso, no lançamento de duas moedas, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui C, eu vou chamar de cara, tá? E K, eu vou chamar de coroa, tá bom? Então, quais são os possíveis resultados a partir disso daí? Eu vou ter o seguinte espaço amostral. Eu posso ter cara e coroa e cara, coroa e coroa, certo? Então, olha, aqui no lançamento de duas moedas, o meu N, tá certo? N é igual a 2. Por que o N é igual a 2? Porque é o lançamento de duas moedas. Aí, nesse lançamento de duas moedas, eu posso perguntar desse espaço amostral aqui, ó, tá? Quantos eventos eu posso criar, tá? Aí eu posso criar o seguinte, 2, ó, quantos eventos eu posso criar, né? Eu posso criar 2 elevado a n. Olha, 2 elevado a n é 2. Onde é que está essa formulinha? Ó? 2 elevado a n, né? Tá aqui a formulinha. Aqui, deixa eu pegar aqui o meu iniciozinho, o pincelzinho, ó. Tá aqui a formulinha, ó. Essa formulinha aqui é quantos subconjuntos eu posso criar, né? Que é 2 elevado a n. Então, se é 2 elevado a n, então tá bom. Então, o n é igual a 2, então 2 elevado a n, ó. Se o n é igual a 2, então 2 elevado a n vai ser igual a 4, né? Então, quantos espaços amostrais eu posso tirar? 2 elevado a 2, que é igual a 4. Realmente está aqui, olha. Isso aqui é o espaço amostral, está aqui, ó. Os 4, ó. Eu tenho espaço esse espaço amostral. Desculpa, esse evento, esse outro evento, esse outro evento e esse outro evento. Então, eu posso criar aqui, no caso, 4, né, eventos dentro desse espaço amostral. Como se fosse dentro desse espaço amostral. Então, sempre eu tenho 2 elevado a n possíveis eventos de um determinado espaço amostral de tamanho n qualquer. Se o n fosse 4, seria 2 elevado a 4. Se o n fosse 5, 2 elevado a 5, e assim por diante. Você vai construir, então, quantos subconjuntos a partir desse conjunto? 2 elevado a n. Vocês lembram, na teoria dos conjuntos, que tinha assim, o conjunto é formado por tantos elementos. Tá legal. Quantos subconjuntos eu posso construir a partir desses elementos do conjunto? 2 elevado a n. Tá? É isso que ele está tentando mostrar aqui. Bem, vou então copiar também esse daqui e já colocar no nosso WhatsApp. Aqui para o WhatsApp. Certo. Agora, retornando para cá, vamos para a apostila. Vamos voltar para a apostila, que eu vou mostrar para vocês aqui na apostila as outras definições. Outra definição importante. Propriedades com eventos aleatórios, tá? Então, olha só. Eu já falei que o espaço amostral são todos os possíveis resultados. E já falei que os eventos são subconjuntos desse espaço amostral, certo? Aí a pergunta
que operações eu posso fazer entre esses elementos? Olha, se se evento e espaço amostral são conjuntos, então todas as operações da teoria dos conjuntos podem ocorrer, a propriedade com esses eventos. Então, olha só, se eu tenho o espaço amostral ômega, tá, com os elementos E1, E2 até N, sejam A e B dois eventos desse ômega, então olha que eu posso construir. Eu posso realizar a operação de união, né? A união entre eles, então a união do evento A e o B é formada por todos os elementos que pertencem a A ou pertencem a B, ou seja, a mesma definição do conjunto união, né? Desse tipo de experimento, tá? Desse tipo de experimento, ok? Aí, da mesma forma, eu posso trabalhar com a união, com a interseção, com o complementar e com as demais operações que podem ser feitas a partir, né, da teoria dos conjuntos. Então, seguindo aqui, nós podemos ter também aqui, né? Aqui a união. Outra operação que pode ser construída a partir, né, do experimento. A interseção. A interseção, tá, é o conjunto formado onde os elementos de AI pertencem a A e os elementos de AI pertencem a B, tá? Então, a interseção entre eles os elementos pertencem ao ômega, tal que AI pertence a A e AI pertence a B. Então, por exemplo, aqui essa região aqui, né? Todos os elementos dessa região aqui central pertencem a A e pertencem a B. Então, elas são a interseção. Seguindo também a teoria dos conjuntos, a complementação. Então, a complementação, né? Você vai, então, o complementar, tá? O complementar do evento A é o ômega menos o A, ou seja, esses são os elementos que pertencem ao espaço amostral, mas que não pertencem a A. Então, o que é a complementação? A complementação é o A barrinha, né? Que são todos os elementos que pertencem ao ômega, mas não pertencem a A. Ele vai ser, no caso, o complemento de A. Conforme preconiza aqui. Então, eu tenho aqui o espaço amostral todo, né? E aqui eu tenho o azulzinho, o A complementar. Se o A é a parte branca, então todos os elementos que estão no A complementar pertencem ao ômega, mas não pertencem a A. Certo? E aí você pode realizar todas as operações. E a definição também de partição de espaço amostral, né? Que é a definição da partição de espaço amostral, tá? Antes da gente entrar nessa definição do espaço amostral, da partição de espaço amostral, então, a gente verifica o seguinte. No estudo das probabilidades, você tem aí, então, a definição, né, do que é espaço amostral, do que são os eventos, tá? Todos os tipos de eventos, os principais são eventos mutuamente exclusivos, o evento certo, o evento impossível, tá? O evento certo é quando o espaço amostral, o evento é o próprio espaço amostral, o evento impossível é quando o evento é vazio, tá? Evento mutuamente excludente é quando você tem dois eventos que não têm interseção entre eles, e as operações entre os eventos, a união, a interseção e o complementar, seguindo o que sugere aí, né, os estudos da teoria dos números, certo? Bem, até aqui, alguma pergunta sobre essas definições introdutórias de probabilidade? Tranquilo, professor. Alguma curiosidade? Não, né? Porque basicamente aí, tudo isso vocês já viram com certeza em alguma situação, em algum canto, tá bom? Bem, então vamos começar a brincar com isso daí, tá legal? Só tem uma Gente, curiosidade. olha só. Diga, Fernando, pode falar. Se ao longo das suas explicações tem como o senhor relacionar isso à física quântica, que muito da base dela é a probabilidade, né? Aí, Fernando, a física quântica, ela é uma física, assim, de alto nível, entendeu? Então, a física quântica é uma física que, assim, né, ela é
na verdade, Mas tem uns conceitos de probabilidade um lá. conceito. Tem uns conceitos que são Aí, probabilísticos lá. aí olha só, Fernando, para a gente aplicar a probabilidade na física quântica, a gente tem que estar assim já bem adiantado no curso, entendeu? Porque a probabilidade utilizada na física quântica é uma probabilidade de altíssimo nível, entendeu? Sim. Mas a gente vai tentar buscar aqui e ali aproximar, tá? Não, Porque a justamente física... é isso. Porque, no caso, a física quântica ela associa a probabilidade com o cálculo diferencial, né? Então, no caso, a gente vai com essas junções, é só puramente probabilidade aqui, né? Aí a física quântica, ela envolve o que nós chamamos de já as funções geratrizes, né? Já são as probabilidades estocásticas, entendeu? Então, são estudos estocásticos, assim, é o refinado do refinado, né? Mas a gente vai tentar falar aqui, falar ali, fazer uma relação aqui, uma relação ali, mas isso é a base, isso que a gente está vendo é a base para chegar lá. Mas a relação entre ela, por exemplo, você vai usar muito funções geratrizes, você vai usar as funções assim mesmo alto nível, entendeu? Da probabilidade para trabalhar com a física quântica, né? Inclusive, ela quase toda é construída através dos processos estocásticos. O processo estocástico, ele é uma aplicação já da probabilidade bem avançada. Tá legal? Mas a gente vai fazendo uma relação e vai tentando construir, tá bom? Certo. Tá legal. É só porque a gente, assim, tem que, né, no passo a passo, depois a gente vai trabalhar com as distribuições, vamos ver algumas distribuições importantes, como a normal de Gauss, né, aí tem a T de estudo, a gente tem a binomial, a Poisson, a hipergeométrica, aí vai até chegar nas funções geratrizes, e as funções geratrizes... Aparece lá, não aparece? Eu já cheguei a ver a normal de Gauss. Sim, a normal de Gauss, ela é a base de toda inferência, e nós vamos trabalhar com ela, tá bom? Sim. Legal, então vamos lá, né? Eu vou falar aqui sobre partição, porque eu preciso apresentar para vocês dois teoremas. Um é o teorema de Bayes, tá? E o outro é falar sobre probabilidade condicionada. Então, para a gente entender esses dois temas, teorema de Bayes e probabilidade condicionada, a gente precisa entender uma noção de partição, tá? Já algumas definições pré-elaboradas para a construção da resolução de problemas nesse sentido aí, que são esses dois temas, tá bom? Então, primeiro é o seguinte, vocês imaginem assim, eu vou dar uma ideia assim, bem simples para a gente entender essa definição de partição. Eu vou falar agora para vocês sobre partição. Então, olha só. Imagine uma folha de papel, certo? Uma folha de papel, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui uma folha de papel, né? Uma folha de papel. Então, você pega uma folha de papel, faz de conta que ela é o ômega. Essa folha são todos os possíveis resultados do experimento, certo? Aí você corta ela em várias partes. Cada parte é um evento. Então é o seguinte, primeiro, se eu pegar todas as partes e somar, eu vou ter o todo, que é o ômega. Nenhuma parte pode ser zerado. E nenhum elemento de uma parte pertence a outra parte. Se isso acontecer, eu tenho uma partição. Então, olha só. Se eu pegar vários pedaços e somar esses pedaços e eu ter o todo, se não tiver nenhum pedaço zero, e se os pedaços não tiverem interseção, então eu formo uma partição. É o que ele está mostrando aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Partição de um espaço amostral. Definição. Dizemos, tá? Nós podemos dizer o seguinte. Nós dizemos, tá? Só um segundinho. Dê uma olhada aqui nessa definição de partição, tá? Dê uma olhada nessa definição de partição, enquanto que eu já retorno aqui com vocês. Então, retornando aqui a nossa definição, né? Olha o que ele diz. Dizemos que os eventos A e B, tá?
tá? Ou seja, dizemos que os eventos A1, A2, AN formam uma partição de espaço amostral ômega se aí, ou seja, cada espaço amostral é diferente de zero, não é o vazio, tá? A interseção entre eles é o vazio e a união deles é uma partição do espaço amostral. Tá? Então, copiem aí, ou anotem, ou printem essa definição de espaço amostral. Porque a partir dela a gente vai conseguir definir outros experimentos. Retornando aqui à definição, tá? Então, vamos ver o seguinte. Isso é uma partição. Mas, professor, mas para que vai servir a partição? Bem, a partição, ela vai dar suporte para a gente trabalhar nas definições que eu preciso que vocês conheçam, né? Por exemplo, aqui tem um caso de partição, depois eu vou falar sobre essa partição, desse experimento, mas tem duas definições aqui que são importantes para a gente, tá? Primeira definição é a definição de Laplace. Olha o que Laplace fala aqui, ó. Laplace referia-se a elementos de A, ou eventos elementares que compõem A, como os casos favoráveis, e os elementos de espaço amostral ômega eram chamados de casos possíveis. Então, ele define o seguinte, que probabilidade é o número de casos favoráveis ou o número de casos possíveis, tá? Suponha que o experimento aleatório tem a seguinte característica, né? Há um número finito, né? Os eventos elementares são alguns prováveis, todos os eventos já é uma união de M eventos elementares onde M é menor que N. Então, ele define que a probabilidade, número de casos favoráveis por número de casos possíveis, é igual a M por N, tá? Onde M são o número de casos favoráveis e N é o ômega, na verdade, que são os eventos possíveis, tá bom? Aí ele vem nas observações dizendo, olha, observação 1, um evento simples é um evento formado por um único ponto amostral, dois eventos simples são mutuamente excludentes, né? A expressão eventos igualmente possíveis era usada desde a Idade Média, por Galileu, por exemplo, a teoria elementar da probabilidade dessa ideia foi substituída pela definição de eventos aqui prováveis, né? Terceiro, se o espaço amostral ômega é finito, qualquer evento de ômega é um evento aleatório, isto é, um evento passível de ser atribuído uma medida de probabilidade, segundo a definição axiomática, mais adiante, né? A gente vai verificar. Aí, olha as definições axiomáticas de probabilidade. Primeiro, para todo evento A, a probabilidade A está sempre entre 0 e 1. Então, gente, não existe probabilidade maior que 1 e não existe probabilidade menor que 1. A probabilidade sempre está entre 0 e 1. Ou seja, não existe, entre 0 e 1 é a mesma coisa que falar entre 0 e 100%. Então, não existe probabilidade de 200%, probabilidade de 250%, probabilidade de 300%, ou probabilidade negativa. Não tem isso, a probabilidade de 0 a 1.
Por quê? Se ela é número de casos favoráveis por número de casos possíveis, no máximo, o número de casos favoráveis vai ser igual ao número de casos possíveis, que vai dar igual a 1, ou no máximo, ou no mínimo, o número de casos favoráveis é o vazio, que é 0. Então, ela sempre vai variar de 0 até 1. Outra definição axiomática, a probabilidade do ômega acontecer, ou seja, a probabilidade do próprio espaço amostral acontecer é igual a 1. E o item 3, a probabilidade do conjunto vazio é igual a 0, tá? E se a interseção entre dois eventos, A e B, for igual a 0, então a união deles é PA mais PB. Nós vimos lá no teorema lá em cima que a união é A mais B menos a interseção de B. Mas se essa interseção for o vazio, então vai sobrar somente que a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais B. Essa definição axiomática de probabilidade. E aí nós vamos ter os teoremas, né? Teorema 1. Se os eventos A1, A2, AN formam uma partição do espaço amostral, então a soma deles é igual a 1, como eu mostrei ainda agora. Teorema 2. Se o conjunto vazio é o evento impossível, então a probabilidade de vazio é igual a 0. Teorema 3. Né? Para todo evento A contido em ômega, a probabilidade de A mais a probabilidade complementar é igual a 1. Então, sempre a probabilidade do A e o seu complementar é igual a 1. Aí eu tenho o teorema da soma, né? Que diz que a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção com B. É lógico que se essa interseção de A com B for igual a 0, ou seja, se os eventos forem mutuamente exclusivos, vai sobrar só essa outra parte aqui, ó. A união com B é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B. E aí temos o teorema 5, 6, 7, né? E os eventos equiprováveis. Nos eventos equiprováveis, nós vamos ter o seguinte, né? Consideremos o espaço amostral ômega, né, com evento é 1, evento é 2, evento é 3, evento é N, associado ao experimento aleatório. Nós chamamos a probabilidade aí de PI igual a I de parênteses de 1 a N, né? Ou seja, P1 é igual a probabilidade de evento é 1. P2 é igual a probabilidade de evento é 2. P3 é igual a probabilidade de evento é 3. E Pn é igual a probabilidade de evento é N. Certo? Aí nós vamos ter a definição, né, que P vai ser igual a 1 sobre N. Então, no caso, nós vamos ter eventos equiprováveis, tá? E aí, dependendo do tamanho do P, nós vamos ter aí várias situações. Por exemplo, aqui na somatória dela é igual a K sobre N. E um pequeno exemplo de eventos equiprováveis. Para resolver depois. Aí, vamos chegar aqui nessa definição que eu quero chegar, mas é nela mesmo, tá bom? Independência e probabilidade condicional. Ó, se dois eventos A e B são independentes, então a probabilidade da interseção entre eles é igual a A vezes P de B. Então, isso é importante a gente lembrar. Na definição de independência, eu vou até colocar isso aqui, lá no nosso WhatsApp. Se dois eventos são independentes, então a interseção entre eles vai ser igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, tá? A interseção entre eles, tá bom? E se dois eventos são condicionados, então sejam A e B eventos, né, dependentes, ou seja, condicionados, nós detonamos por probabilidade de B, da ocorrência de B, dado que A ocorreu, igual à interseção entre essa probabilidade dividido pela probabilidade de B. Ou, se a probabilidade de B, dado que A ocorreu, nós vamos ter a interseção de A e B dividido por P de A, tá? Então, essas definições aqui, tanto essa quanto essa aqui, nós vamos exercitar bastante, né, na nossa próxima aula. Independência e probabilidade condicional. A partir delas, nós vamos ter a definição do teorema de Bayes, que também é muito importante e nós vamos também utilizar, certo? Nas definições. Bem, olhem só. Então, fechamos na nossa aula de hoje a ideia da estatística descritiva, certo? Começamos probabilidade com as definições de o que é o espaço amostral, o que é evento. A definição de Laplace, que a probabilidade é o número de casos favoráveis por número de casos possíveis, certo? A definição axiomática de que a probabilidade do evento A é sempre de 0 e 1,
e a probabilidade da interseção sempre, do ômega vai ser sempre 1, que é o evento certo. A probabilidade do evento vazio, conjunto vazio, é sempre igual a 0, que é o evento impossível. E a noção de dependência e a condicionalidade entre os experimentos. Tá? Basicamente, essa é a parte introdutória de probabilidade. Ok? E agora eu vou orientar vocês sobre como nós vamos trabalhar a partir dessas definições. Tá? Deixa eu ver aqui se eu estou em física. Ver se consegui aqui. Ah, tá. Probabilidade, essa definição é importante. Definição de probabilidade condicionada. Tá? Bem, deixa eu parar a apresentação. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês a gravação. Deixa eu interromper a gravação.